Bem-vindas a mais um episódio do Na Ponta da Língua. Hoje o desafio é sobre os 120 anos da fundação do primeiro escritório da Siemens no Brasil. E eu preciso que vocês resolvam um mistério. Descobrir a palavra que resume a essência da Siemens Brasil. E não se esqueçam, vocês não podem pesquisar na internet. Mais um desafio? Acho que eu sei o que vem por aí. O prêmio do último desafio foi um pouco modesto. Entendi o recado, pessoal. Então, para vocês, o prêmio será uma chuva de confetes virtuais. Confetes virtuais? Acho que eu vou ignorar isso. O que me interessa mesmo é descobrir mais sobre a história da Siemens. Então, boa sorte e divirtam-se. Não acredito, eu tava te procurando por todos os lados para saber mais sobre a história da Siemens. Então você chegou no lugar certo e na hora exata. O que a gente pode fazer é aproveitar essa pausa e eu te conto tudo sobre a história da Siemens. Afinal, as histórias ficam ainda melhores com um cafezinho. É verdade que a Siemens já atuava no Brasil mesmo antes do primeiro escritório? Sim, é verdade. O ano era 1867 e o imperador Dom Pedro II resolveu instalar a primeira linha telegráfica no Brasil e ela ligava o Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul. Então foi exatamente naquele momento que começava a história da Siemens no nosso país. Isso é incrível! E quando que a Siemens resolveu abrir o primeiro escritório aqui no Brasil? Isso foi em 6 de novembro de 1905. Foi exatamente quando a gente fundou a nossa primeira sede oficial e foi no Rio de Janeiro. Foi criada então a Companhia Brasileira de Eletricidade Siemens Schuttech-Werke. Não sei se a pronúncia está correta, mas é em alemão. E esse foi o nosso primeiro escritório dedicado exclusivamente para atender o mercado eletroeletrônico brasileiro. Interessante, eu adoro ler sobre história e eu sei que nesse período o Rio de Janeiro estava passando por grandes reformas urbanas para se tornar uma espécie de Paris tropical. A influência francesa estava em todos os aspectos da cidade, da moda à arquitetura. O Teatro Municipal, por exemplo, estava em construção nessa época e a chegada da Siemens coincidiu com um momento de grandes transformações. Isso mesmo, e a Siemens também ajudou a transformar muito o nosso país. Bom, obrigada pelo papo e pelo café. Agora eu tenho que ir porque eu tenho um desafio para resolver. Nossa, eu venho aqui todos os dias e eu nunca parei para pensar na história desse lugar. Tô curiosa para saber mais. Com licença, eu estou procurando por algum especialista em história da Siemens. É você? Ué, mas eu não acabei de falar da história da Siemens? Como é que é seu nome? Isabela. Isso é alguma pegadinha? Porque acabei de falar com uma Isabela. Mas tudo bem, o que você quer saber? Você sabe se é verdade que tem uma história curiosa sobre um estacionamento da Siemens? Assim, essa unidade da Anhanguera, ela foi inaugurada em 1977, logo após o incêndio no edifício Andraus. Este terreno aqui, onde a sede foi construída, tinha sido usado como centro de treinamento do Corinthians. Mas aqui não foi a primeira unidade da Siemens em São Paulo, né? Não, nos anos 1950, a Siemens inaugurou uma fábrica na Lapa, na cidade de São Paulo. E essa fábrica foi essencial para a produção de equipamentos, que ajudaram inclusive a modernizar o Brasil, marcando essa era de industrialização. E a sede aqui da Anhanguera mudou muito desde que foi inaugurada? Com certeza, foram muitas mudanças com o tempo. Hoje, essa unidade é um exemplo de eficiência energética, captação e aproveitamento de água da chuva, gerenciamento de resíduos e outras práticas ecológicas. Obrigada pelas histórias. Agora eu vou olhar para essa localidade com uma outra perspectiva. Bom, eu vou indo. Será que vai aparecer mais alguma Isabela hoje? E aí, tudo bem? Conseguiu descobrir alguma coisa sobre a história da Siemens? Sim, mas eu senti falta de saber mais sobre a fábrica. Eu também. E se a gente ligasse para alguém que trabalhou na fábrica da Lapa e tentasse descobrir alguma coisa a mais? Eu acho uma boa. E eu sei exatamente com quem nós podemos falar. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Como vão vocês? Estamos tentando descobrir mais sobre a história da Siemens e eu me lembrei que você já trabalhou na fábrica da Lapa. Isso, então, Siemens ficava ali na Marginal Tietê, próximo à ponte do Piquiri, né? O espaço que era da Siemens era muito grande. Tinha uma área de 180 mil metros quadrados de terreno, né? Não sei se você sabe que dentro da Siemens passava o Rio Tietê e aí a Siemens, junto com o governador do estado, cedeu uma área, né? Aí foi desviado o Rio Tietê para o outro lado da Marginal. Quando e como você começou a trabalhar na fábrica da Lapa? Eu entrei na Siemens dia 5 de janeiro de 1985 como estagiário técnico em química. Quando eu cheguei na Siemens e vi aquela monstruosidade, né? Fiquei encantado, né? Eu falei, nossa, isso parecia um sonho. Era 3 galpões separados, tinha a fábrica de hidrogeradores, que fez todas as máquinas de Itaipu. Na época, até eles contrataram uma orquestra, né? Colocaram dentro da máquina de Itaipu
e todos os funcionários ficaram lá dentro. Tinha fábrica de contadores e disjuntores e tinha fábrica de painéis, que hoje basicamente é o que está lá em Junditrec. E o que você percebeu que mudou daquela época para hoje em dia? Então, é uma coisa que está completamente modificado, foi feito um retrofit nos prédios, né? E no ano de 2002, nós recebemos uma visita da Prefeitura Municipal de São Paulo e recebeu a notícia que a rua ia chamar Rua Werner von Siemens, 111 Lapa. E foi bem na época que a Siemens estava desativando a fábrica e indo para Jundiaí, né? Qual a lição mais importante que você aprendeu em todos esses anos na Siemens? Olha, eu sou apaixonado pela Siemens, tá? Eu tenho uma paixão muito grande, uma gratidão muito grande pela Siemens. Uma empresa que zela pelo funcionário, dando qualidade de vida, qualidade de trabalho, né? O colaborador é o mais importante patrimônio dela. Foi muito legal te conhecer e falar com você. Obrigada pelas histórias. Como foi a jornada de vocês? Hoje eu aprendi muita coisa sobre a história da Siemens no Brasil. Eu também aprendi muito, mas eu ainda não consegui desvendar qual a palavra que une tudo isso. Tô na mesma. O que eu achei mais interessante é o tanto de coisa que a Siemens fez antes mesmo de ter o escritório no Brasil. Pois é, eles foram os primeiros em muita coisa. Tipo, construíram o primeiro sistema de bondes elétricos e colaboraram com um renomado médico na fabricação do primeiro aparelho de raio-x no Brasil. Sim, a Siemens sempre foi pioneira. E essa história não está só no passado. Nos anos 2000, investiram em fábricas em Jundiaí e em Joinville. E continuam investindo em novas tecnologias. Peraí, eu já sei que tudo isso tem em comum. O quê? Inovação constante. A Siemens nunca parou de inovar desde o começo. É isso, a inovação que conecta todas essas conquistas. Sem dúvidas, essa é a palavra que resume tudo. Parabéns, desafiantes! Vocês desvendaram um mistério. Aí vai o seu prêmio. Uma chuva de confetes virtuais. Uau, exatamente o que eu sonhava. Confetes que a gente nem pode pegar. Que presente, hein? Nada melhor para comemorar do que confetes invisíveis. Bem, pelo menos conseguimos acertar a palavra correta. É isso que importa. Mas quem sabe na próxima, talvez um prêmio que dê para levar para casa.